Frente a Frente, que recebe hoje o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. É aquele estado que teve lá, passou muita dificuldade durante a pandemia e que é notícia desde os primeiros dias aí do governo Lula, com a questão das aldeias indígenas e também com desmatamento que não para de subir. Senador, como é que está essa questão do desmatamento na Amazônia e o que o Congresso pode contribuir? Porque o que a gente ouve até agora é que, olha, todo mundo, a gente vê, né, na Europa se diz muito, Brasil is back, né, com a volta aí do governo do presidente Lula, que é visto como um governo da preservação ambiental. Que avaliação o senhor faz? É possível cair o nível de desmatamento na Amazônia? O Brasil vai conseguir ganhar essa parada? O Brasil só vai enveredar pelo caminho correto no dia que acabar com essa hipocrisia de que não pode nada. Na Amazônia não pode nada. E onde não pode nada, pode tudo. Não pode nada, pode tudo. O ouro nosso não pode ser explorado e saído, mas o nosso ouro sai via Venezuela, sai via Guiana Francesa. Então, acabar com essa hipocrisia. Aqui é permitido, faz. Aqui não é permitido, não se faz. Agora, não se permitir nenhuma atividade, né, enquanto permanecer essa hipocrisia. O que é? É uma narrativa muito grande. Você tem o Macron, Leonardo DiCaprio, você tem aí... Agora está voltando o Fundo Amazônia, pô, vai salvar, né? A Noruega tem a fábrica de alumínio do Pará que teve isenção fiscal de 7,5 bilhões, quando foi ser instalada. Até hoje não deu 7 bilhões para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia carrega Fundo Amazônia, mas deu dinheiro para Paraná, para Santa Catarina, para Bahia, para o Espírito Santo, que não é Amazônia. Pode ser até que permita os outros biomas. Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia de que não pode nada. E essa onda também, quando você fala assim, na Amazônia está devastada, é equivalente a 10 campos de futebol. Está errado? Está. Mas o que é 10 campos de futebol na Amazônia? Né? É um pinguinho. Agora, grão em grão, galinha enche o papo. Mas não é o caso. Há muita mentira, há um mito em torno da Amazônia. Tem desmatamento ilegal? Tem. Mas quando eles revelam números, eles revelam também o desmatamento legal. Eu até brinco que a gente fazendo farinha numa casa de farinha, o forno na lenha, sai aquela fumaça. Aí lá o INPE vai dizer, olha, queimada. Começa por essa hipocrisia. Lá na Austrália, lá na Califórnia, é incêndio. Aqui é queimada. Não é só o estado da Amazônia, né? Os estados ali do norte sofrem com isso, né? Eu estava falando... Administram e podem muito pouco, né? Eu estava falando do nosso, né? Que a Amazônia a gente acabou preservando 99%, graças à indústria sem chaminé, que é a Zona Franca. O Pará tem muita devastação, porque ele entrou no minério. Pará entrou no minério, Pará entrou na pecuária e nós não entramos nada disso, nós é a Zona Franca. Por isso, quer acabar a Zona Franca, causa um mal danado. Então, você tem, principalmente no Pará, você já tem muita coisa em Rondônia, né? Tem muito ouro contrabandeado em Roraima. Então, tem que se poder acabar com essa hipocrisia, Zé. A gente está aqui, já tem indicações da área geológica, aqui pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, mas aqui pode. Eu tenho carta de indígenas baniwas do Medissana, no Rio Negro, pedindo que eu ajude eles a montar uma cooperativa, para eles explorarem as riquezas naturais dele, que a Constituição garante. Outro dia tinha um jornalista do Antagonista, dizendo que eu sou acusado de fomentar garimpo ilegal, né? Porque eu li a carta dos baniwas querendo a cooperativa. Eu falei, você não acredita em mim, então vai ler a Constituição, o artigo 174 e o 231. Pois é, mas isso é muito importante, porque o senador fala dos habitantes da região, não é só o Amazonas, tem outros estados. O governador administra cerca de 30% do território, né, senador? 20, em alguns estados, 20%. 30, 20, é por aí. E fala-se tanto em preservação de espécies. E que tal preservar a espécie humana? Porque lá vivem pessoas em muita dificuldade. Qual é a luta? Eu comecei achando que o ser humano era mais importante. Então, eu quero, pelo menos, que eles considerem tão importante quanto uma árvore. Eu quero que considere a mesma importância do ser humano. Mas os dois têm a mesma importância. Não, hoje o ser humano é relegado ao último caso. A Unicef, no relatório de 2017, 2018, Unicef diz o seguinte, olha essa afirmação, a Amazônia é o pior lugar do planeta para uma criança viver. A Amazônia, com toda essa sua riqueza. Por quê? Porque na Amazônia você tem 9 milhões de lares que não têm condições de comprar uma cesta básica.
No meu estado, morre mais de 1.000 crianças por ano antes de completar um ano. O guardião da Naturalmente, Amazônia. não estamos falando dos moradores de Manaus, né? Sim, estou falando da região. do beirador, que são os guardiões. São o ribeirinho, é o pescador, é o pequeno agricultor, é o garimpeiro familiar. Como é que eles vivem, pessoal senador, garante nossa isolados de fronteira. tudo, assim, de progresso e tudo? Agricultura familiar ali? Você tem a sede do município, Rudimentar. você tem a sede do município onde concentra o hospital, as escolas, e você tem o que a gente chama de comunidades, né, de localidades, que é ali... Só que na Amazônia a gente fala assim, 3 dias de barco, 2 dias de barco, avião não tem, né? Você fala assim, mas o INSS não tem no teu município, mas vai no outro, 3 dias de barco, né? Ou então espera o avião uma vez por semana. Então essa dificuldade astronômica que a gente tem, gigantesca que a gente tem, e a gente precisa cuidar deste homem, porque ele cuida da natureza. É ele que preserva. O caboclo, ele planta o roçado dele aqui, ele faz a queimada dele, que o INPE diz que é queimada, ele faz do roçado, ele planta, colhe, no outro ano ele já faz ali. Aquilo já vai regenerando. Então, né? a gente tem aula para dar disso, mas a gente precisa olhar para o homem. O nosso homem, ribeirinho, e eu sou de beira de rio, o nosso caboclo, não estou falando da sede, o da sede ainda tem emprego na Secretaria de Saúde, no governo, na educação, ainda tem salário mínimo dele, Bolsa Família tem muito agora. Mas o do beiradão não tem renda para comprar açúcar, sal e óleo. E a gente tem que gerar renda para esse pessoal. Agora estão falando essa coisa de crédito carbono, zero carbono, vai dar tantos bilhões. Eu li hoje os especialistas. Não dá um emprego, cara. E eles só querem gerar isso onde já é preservado. Mas não é possível criar uma economia sustentável com escala para as populações? É possível sim, porque nós fumamos um cachimbo e entortou nossa boca. Então, o que eu sugiro resolver? no Amazonas, vamos rever o Amazonas, Zona Franca, hoje não tem como substituir, culpa dos gestores, que não interiorizaram a Zona Franca, que não cuidaram de alimento, que não cuidaram. Nós temos gás, nós temos petróleo, nós temos ouro, nós temos prata, nós temos escambau, a gente precisa, nós temos a bioeconomia que a gente pode partir para isso, a gente tem os fármacos, ninguém fez nada disso. Viveu de Zona Franca. Porém, a Zona Franca evitou que o homem usasse seu teçado, seu machado, sua motosserra, veio para a capital. E nós preservamos nossa floresta em 97%, e ninguém reconhece isso. Então, a gente pode criar alternativa, matrizes, sim. No nosso caso, Denise, não podemos acabar com a Zona Franca. Aí o Paulo Guedes combatia, agora esse API combate muito mais, acabar com o subsídio da Zona Franca. Ora, é um subsídio que existe para que a gente gere riqueza, gere renda e preserve a floresta. E a Zona Franca, ela manda dinheiro para cá. A gente arrecada 14 bilhões, manda 7, 6 bilhões para cá. Se acabar com o subsídio... Acaba com a Zona Franca. Acabando com a Zona Franca... Não tem como competir, né? Não tem. Acaba com 500 mil empregos indiretos. Estou falando de 100 mil empregos, estamos falando então de 500 mil, meio milhão de empregos. Estado, né, que vive Agora, me dá um modelo, Denise. A gente quer encontrar um modelo. Mas me dê um modelo que substitua um modelo já implantado, que é de sucesso, que gera riqueza, que gera emprego, que preserva o meio ambiente, que a gente substitui. O Paulo Guedes chegou a falar, não, é melhor jogar dinheiro de helicóptero, que é menos prejudicial do que aquela imbecilidade dessa. Então, se você tem um modelo, Zé, que comprovadamente é eficaz, gera emprego, né, sustenta o Estado, e preserva a floresta. Você quer acabar com isso, tirar o IPI, tirar o subsídio, que é o que esse Bernardo Api quer fazer, que é uma luta que a gente Na tem. reforma tributária, Então, a Zona Franca de Manaus foi estabelecida exatamente para desenvolver, foi no regime militar ainda, né? Acabar essa desigualdade, né? E há uma dificuldade de competição, porque São Paulo, por exemplo, concentra as grandes indústrias, tem uma infraestrutura, tem consumidor próximo, né? Diferente da região amazônica. Mas, ultimamente, houve uma prorrogação por 50 anos, não é isso? Sim, desses 50 anos já foram gastos, eu acho que nenhum. Acho que agora começou. A prorrogação, na realidade, ela foi criada por 50 anos. Aí os gestores foram acostumando, pensando que é eterno. Aí chegou a necessidade, e o PT nisso foi legal, né? A Dilma não botou empecilho nenhum. Nós temos aí, eu acho que, Zé, a gente tem 47 anos ainda de vigência. Mas não adianta você estar garantindo na Constituição e você está mexendo no IPI. Porque quando você... Olha, tem indústria de São Paulo lá? A briga é injusta, porque tem muito de São Paulo. Os implementos são comprados de São Paulo. Os paulistas acham que, acabando com a Zona Franca, se dão bem. Por 2 motivos não se dão.
muita coisa é comprada em São Paulo, muita coisa, aqueles implementos, mas quase que 100%. E outra coisa, a Zona Franca não vai para lugar nenhum daqui, vai para o Paraguai, pô, que dá energia, que dá tudo de graça. Então, é ser injusto conosco, querer que a gente imediatamente, 50 anos são muito, mas agora, no dia que me apontarem um modelo que possa substituir, aí eu vou passar a Mas defender. o senhor acha que o Congresso aprova o fim da Zona Franca? Se for a votos, A uma reforma coisa que depende... tributária, se você, e a gente tem que estar atento, porque a primeira reforma, o primeiro esboço que apareceu, tirava as garantias constitucionais da Zona Franca para jogar numa lei ordinária. Olha o perigo disso. Se na Constituição a gente corre perigo, então a gente é atento ali. E a briga no Senado, eu agradeço a Deus todos os dias mesmo, quando acordo e quando durmo, de ter me tornado senador da República, para a gente combater, porque no Senado a luta é mais igual. Nós somos 3, cada um da gente tem 5 amigos, multiplica já por 5 e a gente vai indo e não permite isso. A reforma tributária, vocês não perguntaram ainda, né? Se der tempo, eu sei que perguntariam. Sai a reforma era a minha próxima preocupação. Sai a reforma tributária? Porque é o assunto. Não sai, nesse semestre não sai. Hoje eu vi que não sai. Os prefeitos, por exemplo, já avisaram que não querem saber nem da PEC 110, que está no Senado, nem da PEC 45, que está na Câmara. E o governo não manda dele. Não vai. Enquanto, engraçado, o governo quer discutir, o Brasil quer discutir reforma tributária sem que o governo tenha mandado a sua. Então, como é que eu vou discutir uma coisa que não vai ser? Mas por que o senhor acha que o projeto não será aprovado? Porque a guerra é umbilical. Vamos lá, eu falei aqui no começo do programa que sou republicano, falei aqui umas 10 vezes, isso, né, que sou republicano. Mas na hora que vier a reforma, vamos tirar o IPI da Zona Franca, eu esqueço a República. Eu vou cuidar do Amazonas. É assim o processo lá. Isso, é assim. No Congresso. E assim é com o Ceará, assim é com Rondônia, assim é com São Paulo. Mas a briga inicial que eu fiquei sabendo era com agropecuária e prestador de serviço. Quem mais? Agora municípios e... Zé, você já viu alguém de São Paulo aprovar a reforma, falar bem da reforma? Pela primeira vez eu vi desse projeto. Não, eu digo assim, algum representante de São Paulo, de uma Fiesp, um senador, um deputado defender, porque São Paulo também não quer. Ninguém quer essa reforma. Todo mundo fala que é preciso. É unanimidade. Mas cada um quer defender o seu, né? Cada um quer defender o seu. Então, por ela ser umbilical, não esquece desse semestre. Esquece. Quem está dizendo é um cara que a experiência era de vereador e 4 anos de Senado. Não tem como, porque enquanto eles mexerem no nosso IPI, e eles querem acabar com o IPI, mas não vai ter o IVA, vai ter não sei o quê, não nos convencem. Então, não nos convencendo, 3 nossos, a gente vai buscar 5, 6 amigos que também ajudem a gente e a coisa vai degringolar. Não vejo. Cadê o governo que não manda a sua reforma? Que é o maior interessado nessa reforma. O governo não mandou ainda. São o quê? 70 dias de governo? Não mandou ainda. Então, como é que a gente vai aprovar toque de caixa ou reforma tributária? Mas a proposta do governo é essa do Bernardo Api mesmo, né? Essa PEC 45 que o relator é o Aguinaldo Não vim dizer ainda que é dele, mas vamos lá. Vamos então pegar só 2. Você aprovar uma reforma tributária já é difícil, imagina aprovar 2. Então não tem, cara, é umbilical, não tem. Nós vamos fazer o maior escarcéu, junto com a gente tem Rondônia, tem Roraima, tem o Acre, o Pará talvez não, então o barulho está feito. Aí todo mundo deixa de ser republicano para ser regionalista. Se o governo que não tinha, o governo tendo base, né, já seria difícil, o governo sem base, porque ainda não tem uma base aliada forte no Congresso, vai ficar que é uma muito base difícil volúvel, mesmo. né? Até enquanto tiver dinheiro para emendas, dá se negociar. Quando acabar esse dinheiro para emenda. E o governo deu um azar danado agora, né? Aquela medida do Gilmar, que acabou com o negócio do orçamento secreto e aumentou... Foram para as comissões, né? Os recursos foram para as comissões. E para nós parlamentares. Nós foram quase que 3 vezes mais as emendas impositivas. Ou seja, agora o governo vai ser obrigado a liberar esses recursos. Senador, nosso tempo deve estar acabando, mas eu queria saber um pouquinho do PSDB. Qual vai ser o futuro do partido, que já teve, né? Teve Fernando Henrique, presidente da República, foi ali um dos pais do Plano Real, foi o partido que montou o Plano Real no governo Itamar Franco. E agora, para onde vai o PSDB? Muito difícil, né? Nós somos 3 senadores só, 13 deputados federais só também, né? Então o negócio é difícil. Cometeu um erro crucial. Além da gente perder aqueles nomes fortes, né? A gente cometeu muitos erros. Diga a gente, a nossa direção. O último erro que foi capital para nós. Partido como o PSDB não apresentou candidato a presidente da República. Foi apoiar a Simone Tebet do MDB. Então isso é fatal.
E há como recuperar o partido, senador? A gente convenceu o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, a ser nosso presidente. Ele assumiu e a gente está reunindo aí semanalmente para ver que rumo a gente, o que restou da gente. O senhor não sai do PSDB? O senhor não vai sair? Não saio do PSDB. Eu assumi o comando regional do PSDB, sou membro da executiva. Eu vejo o futuro do PSDB não é muito bom, mas cabe a gente encontrar o nosso caminho, a nossa identidade, se livrar também desse pessoal de antigamente também, que fez muito pelo partido, mas depois que saiu, sempre atrapalha a gente, com declarações, sempre atrapalha a gente. Então, parece assim que, olha, nós fizemos, então ele não pode continuar, deixa sentir saudade da gente. E o PSDB chegou nessa encruzilhada, tem que se reerguer com toda humildade, se reerguer com toda sabedoria. Eu torço pelos partidos, é importante fazer política nos partidos. Senador, queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente, foi muito boa a conversa e muito explicativa, principalmente essa postura de republicano que o Senado todo deveria ter. Eu sou republicano, eu vim para isso, né? Eu acho que o poder, e a gente busca tanto o poder, ele só se justifica se for para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, o poder eu não quero. Eu quis o poder para fazer o bem. Então, claro que eu faço besteira, né? Eu erro, mas eu procuro sempre fazer o bem em agradecimento a Deus. Eu fui visitar, tem um minutinho só, eu fui visitar os nossos amigos amazonenses na Papuda e na Colmeia. E fui muito criticado por isso, né? Como é que o senhor... Eu digo, olha, a coisa que mais me aproxima de Deus... Como é que eles estão lá, senhor? Zé, o olhar. Eu nunca vou esquecer o olhar. Pessoas assustadas, não esperavam, né? São pessoas aquele olhar, não sabe? Aquele olhar de desespero, de desencanto, e de repente olha para você assim, de paletó e gravata, é meu salvador, uma coisa terrível, uma coisa terrível, terrível. Então eu fui porque a coisa que mais me aproxima e nos aproxima de Deus, no meu conceito, é quando você socorre um irmão, uma irmã na hora do desespero. E eles reclamaram mais de que lá? Comida. E a comida é de prisão, a comida é de cadeia, porque pessoas de bens que nunca passaram na porta de uma cadeia, de repente estão comendo aquela comida da prisão, que não tem por que melhorar para eles. O coordenador lá me disse, o gestor disse, olha, senador, a gente olha, sabe que eles são inocentes, mas eles são presos. A comida é ruim, mas aqui é cadeia, eles não estão aqui a passeio, estão aqui presos. Então, e eles estranharam muito isso. Então, eu quero agradecer a vocês, sempre que chamarem eu virei, porque é formidável conversar com jornalistas qualificados como vocês. Me faz sentir saudade do meu tempo de jornalismo também. Tá? Um grande abraço, paz de Cristo a todos. Muito bem. Muito obrigado, senador. E a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para o senhor voltar. E obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora. Muito boa noite. É, isso aí. Você é muito importante aqui na nossa conversa, né? Muito obrigado, muito boa noite. Continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida. É isso aí. Até a quarta-feira que vem aqui no Frente a Frente.